Agora em estúdio com Cristina Mota, do Movimento Missão a Escola Pública, também com Rodrigo Queiroz e Melo, Presidente do Conselho Geral Educa, e ainda Carlos Ceia, professor catedrático da Universidade Nova. Boa noite aos três e bem-vindos. Rodrigo, começo por si. O Ministério da Educação ontem convocou alguns técnicos do Educa para o local onde decorre esta operação de digitalização. Estiveram a trabalhar em contrarrelógio durante a madrugada, à procura de respostas em papel que desapareceram. Quantas provas ou respostas estavam, afinal, por localizar nessa altura? Então vá, boa noite, muito obrigado pelo convite. Só tornar claro que eu pertenço ao Conselho Geral do Educa, como pertence ao Conselho das Escolas, como pertence à ANES, e portanto aqui estou em representação, como dizia ali, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, até porque o Educa é um órgão não executivo e, portanto, sobre esta matéria não se pronunciou e terá de se pronunciar no final do processo todo. Quanto ao sistema, eu acho que temos que começar sempre por reconhecer que alunos, pais, professores estão numa ansiedade grande. É um processo de transformação importante, mas onde tudo o que podia correr mal, correu mal. Portanto, terá havido problemas com a digitalização, terá havido problemas com o software, há problemas com os prazos e, portanto, um processo de transformação muito grande que está a dar problemas. Nesta altura, de facto, a única informação oficial que temos é que falta rever 2% das provas, dos itens, não sabemos exatamente, mas que dia 16... Esses 2% ficam até o meio-dia da manhã. Vamos lá ver, só o que nos parece é se as notas saírem, se acabar amanhã, ou se for preciso mais 5 horas, ou se as notas saem 17 ou dia 18, para nós, enquanto representantes do ensino particular e cooperativo, o que é absolutamente fundamental garantir é que todos os alunos têm classificados todos os itens de todas as provas que fizeram. E, portanto, desejavelmente, dia 17 teremos as notas cá fora. Vai ser muito importante e preocupa-nos, neste momento já estamos a pensar no passo seguinte, e preocupa-nos muito saber, preocupa-nos no sentido que é importante saber como e quando é que as escolas vão poder disponibilizar aos alunos as suas provas, para depois os alunos poderem ver, perante as classificações que tiveram, que também devem ser disponibilizadas item a item, e perante a prova que fizeram, se a sua prova foi bem classificada, se entendem que foram classificados todos os itens, e portanto eu acho que vai haver um primeiro teste da qualidade de tudo isto, é todos os alunos a verem a prova e poderem ver isto faz sentido ou não faz sentido. O que, em nosso entender, também vai trazer aqui um prazo novo que não se tem falado, que é, vamos lá ver, quando os alunos receberem a prova, vai ser importante poderem ter primeiro um dia ou dois, não faço ideia, para olhar, a minha prova foi toda classificada. E depois há um segundo momento, que é dizer, foi toda classificada, mas eu acho que há um erro. Ou, eu tenho aqui um 0 num item que eu respondi. É preciso primeiro saber se é um 0 porque acharam que eu respondi tudo mal, ou se é um 0 porque nem viram o meu item. E, portanto, esta componente que vem a seguir do acesso às provas, que é uma novidade e que para o futuro fica muito importante, é algo que agora vai ser assim o primeiro teste. Isso é dia 17 ou se é dia 18, mas acredita enfim, que, é importante é que seja. Mas acredito que será nesse no prazo. seguimento e dadas as falhas ao longo do processo, o número de pedidos de reapreciações vai aumentar? Olha, atenção, que reapreciação é eu olhar para o item, achar que foi mal classificado, porque, atenção, a reapreciação, a nota pode subir ou descer, portanto, pode haver itens e, portanto, as pessoas não farão seguramente de qualquer maneira e os professores estão nas escolas a ajudar os alunos a olhar para a prova, para o que fizeram e ver se deve ou não ver o pedido. O que me parece que pode aumentar é as dúvidas quanto à integridade da prova. E, portanto, tem que haver aqui um passo intermédio dos alunos poderem dizer a minha prova não está toda ou não foi toda classificada uma vez que me deram 0 e eu respondi. Enfim, reapreciação no sentido de olhar e dar uma nova classificação àquele item. Não tenho a certeza que haja mais do que nos anos anteriores, porque quero crer que os resultados que vão sair a esse nível serão tão fiáveis como eram em anos anteriores. Aqui o problema é se o processo juntou tudo no sítio certo. E a Cristina Mota, já temos vindo a falar nas últimas semanas do processo. Olhando para tudo aquilo que aconteceu, já era expectável que o prazo fosse novamente alargado? Boa noite, Bruna. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Sim, nós, aliás, tínhamos avançado hoje de manhã que acreditávamos que, apesar do processo ser dado como concluído hoje,
seria, portanto, para alguns classificadores ter de ser alargado, ainda que o Ministro indicasse que é número residual, tendo em conta os relatos que estávamos a recolher desde o dia de ontem e desde o dia de hoje, inclusive mesmo agora aqui a entrarmos para o estúdio estávamos a receber relatos de colegas que ainda aguardam os itens para classificação. Portanto, professores que receberam hoje 444 itens para classificar inicialmente até à meia-noite, ou 200 itens para classificar até à meia-noite, nós verificámos... Estamos a falar só de alguns docentes, não é? Este alargamento é só aplicado a alguns docentes e não a todo o universo. A sua questão é muito pertinente e apesar de o comunicado que vem em nome do Educa, pelo menos o Ministério da Educação indica como tal, apesar de falar em transparência, apesar de falar em rigor, não nos diz até que horas exatamente os itens podem ser classificados, diz que a classificação foi prolongada para o dia de quarta-feira, portanto não sabemos se é um prolongamento, depois se prolonga para quinta-feira ou não, não sabemos até que horas é que tem lugar, nem a que classificadores faltam essas informações também. Exatamente, diz apenas que, portanto, quem não concluiu que continua para quarta-feira. Entendemos que serão os classificadores que receberam hoje os itens e também aqueles que não têm ainda a resposta relativamente às folhas de continuação que estão em falta. Vimos, portanto, Fernando Alexandre mais uma vez no armazém onde estão os exames, talvez tenha contribuído também para a procura destas provas. Mas já agora, no que diz respeito a datas, nós entendemos, e já fizemos este apelo ao longo do dia de hoje várias vezes, o jogo político não se pode sobrepor ao rigor à avaliação externa dos alunos. Acima de tudo, e ao contrário do que Luís Montenegro diz, os professores não estão a apelar, portanto, por vezes ao prolongamento porque querem que corra mal ou porque são contra a digitalização. Aliás, nós adorávamos ter na escola processos de digitalização que nos retirassem a burocracia, que nos melhorassem as condições de trabalho. De modo algum está em causa o nós entendermos que a digitalização é positiva ou não. Esta transição digital na avaliação externa foi de uma forma apressada e neste momento está a colocar em causa as avaliações. E não falo só da classificação dos itens de desenvolvimento. Esta pressão que está a ser colocada aos professores está a dizer que é incompatível com uma classificação rigorosa, é isso? Até porque não depende apenas dos classificadores. Repare, nós ainda precisamos de juntar à classificação dos itens a classificação automática que não fazemos ideia da forma como está a decorrer. O que nos leva a crer que a plataforma que está a dar estes problemas, se é a mesma que vai classificar automaticamente os itens de escolha múltipla, poderá também aqui dar problemas. Mas o que nós queremos apelar é, se tiverem de ser adiados os prazos, não será dia 18, que é sábado, que certamente não temos as escolas a fixar as pautas, mas se tiverem de ser afixadas dia 20 ou dia 21, não poderá estar uma guilhotina neste momento sobre Fernando Alexandre para apressar. Portanto, neste momento o que nós temos de encontrar é soluções e Fernando Alexandre tem de deixar de ter, portanto, esta dificuldade em dizer que adia um prazo, como está a acontecer agora. Portanto, foi adiado, o prazo foi adiado e segundo o comunicado foi adiado 24 horas e parece que existe uma resistência em dizer que se adia o período de classificação, que se adia o período de fixação dos resultados e que se adia inclusive a segunda fase. Que essa é uma das questões que nós colocamos neste momento, como é que vai decorrer a segunda fase, que supostamente teria, portanto já não é hoje, que já passa da meia-noite, mas estamos a uma semana do início da segunda fase e precisamos saber em que moldes ela vai decorrer. Se continuar com esta teimosia de avançar sem termos as garantias que o processo vai decorrer de forma normal, quero deixar mais uma vez um alerta aos alunos que vão realizar a prova nessa altura, porque já vimos que existem constrangimentos, por exemplo, no que diz respeito a indicação da folha de continuação, se existe ou não, que indiquem, que escrevam no seu teste que efetivamente utilizar uma folha de continuação. Na parte das versões, na zona onde estão a indicar, também indicar, para tentar diminuir. Mas ainda assim consideramos que deve ser repensado a altura em que vai decorrer a segunda fase e vamos criar garantias, quer aos professores, quer a todo o processo, para conseguir concluir com, não digamos bem, porque isso já vai ser impossível, mas com os danos menores e se tivermos de adiar qualquer prazo, não tem de estar aqui a ser colocado em causa neste momento outra questão a não ser o rigor da avaliação. Passar aqui a palavra também ao Carlos Ceia. Olhando para todo este episódio, como é que vamos olhar para a capacidade do sistema educativo para gerir um processo tão crítico como a classificação dos exames nacionais? Obrigado por essa pergunta. Hoje, uma professora classificadora, quando encerrou o seu processo de classificação e preencheu o inquérito, partilhou nas redes sociais uma citação do Memorial do Convento que é muito justa e muito adequada
e que traduz bem o estado de espírito dos 11.000 classificadores nesta fase do processo. A citação é esta: em cima deste valado está o diabo assistindo, pasmando da sua própria inocência e misericórdia por nunca ter imaginado suplício assim para a coroação dos castigos do seu inferno. Tem sido este suplício aqueles que as pessoas classificadores têm sofrido. Esta citação do Alto Convento, vou-lhe dizer, tem-se falado de muita forma, do procedimento que está errado, de todo este processo que está, obviamente, foi uma precipitação monumental, foi um desastre logístico, foi um desastre administrativo. Eu gostava, se me permite, falar também do conteúdo dos exames. Para mim isso é tão ou mais importante. A forma já vimos que está errada, a tipologia destes exames, no meu ver, está errada, e já persiste há alguns anos, tenho vindo a tentar combatê-la dentro do possível. O conteúdo destes exames é que também está totalmente errado. E preocupa muito que estes exames não façam o diagnóstico certo daquilo que queremos que os alunos sejam depois entrar para a universidade no estado em questão. Dou-lhe um exemplo concreto. Uma das perguntas que à sexta-feira, quase certeza, vai trazer maus resultados, apesar de ser uma pergunta muito fácil, é a pergunta sobre o sentimento de um ocidental de cesárea verde. Cesárea verde aparece nos exames há muitos anos. Olha, há 30 anos atrás apareceu também cesárea verde e o que se pedia aos alunos era que fizessem uma dissertação bem fundamentada, sem limite de palavras, e era particularmente difícil e conseguia-se fazer isso há 30 anos atrás. Isto no português A. No português B pedia-se uma composição cuidada. Mudámos completamente aquilo que exigimos e que esperamos que o aluno chegue ao 12º ano seja capaz de fazer na prova de português. Agora peço que comente um cartoon em 350 palavras. Portanto, o aluno que vai entrar para a universidade, neste momento, é o aluno que não nos dá nenhuma garantia, com este processo todo que está montado, com esta tipologia de exames, não nos dá nenhuma garantia que está verdadeiramente preparado para o desafio que está à sua frente. E quando ele chegar à universidade, lhe pedimos para fazer um ensaio, um trabalho de investigação, um relatório científico, esse aluno estará em pânico, porque vai ter que começar de um grau zero, porque não foi preparado para chegar até ali. O centro disto tudo é esta tipologia de exames que está errada há vários anos, que não devia continuar a existir e que devíamos, de alguma maneira, recuperar aquilo que queremos, que é o aluno que acaba um 12º ano, sabe escrever, sabe pensar, sabe investigar, sabe comunicar corretamente, porque isso depois é a base para todas as outras disciplinas. Se isso não está feito e não está feito, eu não posso pegar um exame português deste ano, de 12º ano, e tenho aqui uma parte à minha frente, e um poema de cesárea verde, e peço, olha, identifica duas situações observadas pelo sujeito poético, uma relativa à cidade de Lisboa e outra relativa aos tipos sociais. E depois, olha, diz quais são dois sentimentos revelados pelo sujeito poético. Olha, esta discussão tecnicamente é muito interessante. Há mais de 100 anos que nós abandonámos este tipo de abordagem de um texto literário. Há mais de 100 anos. Esta é uma discussão dos estudos literários tem mais de 100 anos. Uma coisa que nós chamávamos em 1950 a falácia afetiva da análise do texto literário. Isto não se faz há 100 anos. E continuamos a insistir, a perguntar aos alunos do 12º ano quem ia à procura dos sentimentos do sujeito poético num poema, e com isso avaliamos a sua competência leitora, que depois traduz a sua capacidade de entrar numa universidade e ter pensamento crítico. Isto tem tudo para falhar. Está também obsoleto nesse sentido. Obsoleto. E Rodrigo Queiroz e Melo, como é que podemos fazer aqui uma transformação, seja nesse sistema, mas também para a transformação digital, porque hoje em dia tem que ser repensado também a forma como se avaliam os alunos, dada a questão tecnológica, a questão da inteligência artificial? Esta questão que o professor Carlos Ceia traz é uma questão importantíssima. Porque este processo de classificação digital, isto é um processo, é puramente instrumental. Nós este ano estamos todos, por causa do processo ter corrido tão mal, há toda esta ansiedade e esta questão, mas tudo correndo como geralmente corre estes processos de transformação, para o ano a coisa estará resolvida, estará sanada e não vamos estar tão a olhar para o processo. O digital o que nos vem trazer é maior eficiência, transparência e rigor naquilo que se faz. Agora, nós temos que discutir o que é que queremos fazer. E esta discussão que o professor Carlos Ceia põe aqui é independente de ser digital ou ser analógico. Mas é uma discussão fundamental. Quer dizer, nós tivemos uma transformação social muito grande, temos todos os alunos a fazer o ensino secundário, nós tornámos o ensino secundário o final do ensino obrigatório,
e, simultaneamente, é o nível aspiracional de acesso ao superior. E, portanto, em bom rigor, nós como país não sabemos bem o que é que andamos a fazer com o ensino secundário e depois avaliamos mal, porque também não sabemos para que é que aquilo serve. Enfim, isso serão outros 500, mas essa é a discussão material fundamental, porque, francamente, e aqui estamos absolutamente de acordo, quer dizer, isto é preciso é garantir que o processo, o instrumento funciona bem e que no dia 17 ou 18 ou 19, ou quando seja, todos os alunos têm todos os itens classificados, com rigor, têm acesso à prova e isso seguramente, eu não gosto de falar de corda em casa de enforcado, mas eu sou de uma geração que entrou no ensino superior em janeiro, porque também houve um problema com os exames e houve a PGA e cá estamos e é uma geração que noutras, quer dizer, não nos demos bem nem mal e, portanto, na verdade, aqui as pessoas têm que ter previsibilidade e, portanto, vai haver um momento em que temos que perceber isto funcionou, não funcionou, é preciso mais prazo, menos prazo, mas daqui a 2 meses já está o processo sedimentado e temos que discutir o que verdadeiramente importa, Cristina, que é o que é que estamos a avaliar. Mais do que 2 meses, acredita que no próximo ano esteja ultrapassada esta questão? Não. Portanto, lembro que muitos países que, de facto, têm este processo de classificação digital demoraram até mais do que uma década a fazer a transição e, portanto, se para o ano tivermos a classificação digital a todos os exames, tal e qual como está a ter agora, vamos certamente ter, se não estes, outros, mas ainda problemas. É preciso fazer-se uma transição digital de uma forma gradual, percebermos o que é que corre mal, efetivamente, em cada ano. Lembro, inclusive, que foi tornado público que esta plataforma que está a dar estes problemas seria uma plataforma que ainda falávamos há pouco, provisória, e que está previsto ser alterada. Ora, supostamente, se se mantiver para o ano, será uma outra plataforma a ser aplicada. Não vamos arriscar todos os exames, é mais uma plataforma que poderá dar problemas. Portanto, a ter lugar para o ano, que seja feito como deve ser, como foi nos outros países, por exemplo, o Reino Unido, ainda ontem comentavam que começou a transição digital em 2005, portanto, precisamos de mais tempo para fazer isso. E se vier a ter lugar, que seja de forma gradual, com algumas disciplinas, para depois se conseguir apurar exatamente o que fazer para não termos estas condicionantes, mas acima de tudo, e relativamente à prova, eu tenho muitas reservas relativamente à prova que o aluno vai efetivamente ter acesso. É muito importante que o ficheiro que o aluno vai ver, portanto, no tal link, seja o ficheiro que lhe foi classificado, não o ficheiro que chegou ao centro de digitalização no início, antes da fragmentação. É muito importante que todos os alunos consultem a sua prova, efetivamente, façam uma avaliação e lembrar também que o dia 17 não corrige tudo, porque aquele aluno que no meio de todo este processo acaba por ser beneficiado não vai pedir a reapreciação e vai estar, portanto, aquele outro aluno que foi ultrapassado em desvantagem com este. Portanto, nós temos de garantir que se é dia 17, dia 20, dia 21 que sejam fixadas as pautas, que tenham o maior rigor possível. Porque muito depois bem. de uma Cristina nota Mota, sair, nosso tempo já não vai... Cristina Mota, Rodrigo Queiroz e Melo, Carlos Ceia, obrigada aos três pela análise e uma boa noite.